Então, hoje vamos começar o nosso terceiro encontro sobre o livro do Edinger, né? Bíblia e Psique. Nós vamos adentrar ao capítulo 2, que fala sobre a criação, né? Então, vamos ver como é que o Edinger ele vê a narração da criação, né, na Bíblia segundo um ponto de vista mais simbólico, né? Eu lembro que embora a gente esteja analisando a Bíblia e várias histórias da Bíblia aqui do ponto de vista simbólico, né, isto não nega o lado literal ou histórico. Não quer dizer que se esteja negando isso. E não há necessidade de negar, né? Mas o fato é que quando a gente traz para o ponto de vista simbólico ou psicológico, nós podemos vivenciar aquilo que é narrado na Bíblia. Então, é outra forma da gente perceber as Escrituras. Boa noite, Rita. Tudo bom? Boa noite, desculpa o atraso. Não, que isso. Então, esse ponto de vista simbólico e psicológico é um ponto de vista adicional e que visa inovar e trazer nova vida a tudo isso que a gente vê desde a infância. E às vezes, né, fica um pouco batido, né, aquela coisa muito literal. E a coisa que fica apenas no literal, como é que a gente traz para a nossa vida? Né? Então, quer dizer, pode ser que aí fica alguma coisa mais rotineira ou tradicional, né, e separada da nossa vida, né? Então, esse ponto de vista simbólico tem o objetivo de trazer uma junção, né, unir a nossa psique, né, com aquilo que está nas Sagradas Escrituras. A gente poder vivenciar esse sagrado, né, vivenciar a divindade, ter um encontro com ela, né? Então vamos começar aqui, né? Esse capítulo 2, criação. A leitura que eu vou fazer aqui, gente, é uma paráfrase, né? É praticamente um resumo mais estendido do livro do Edinger, Bíblia e Psique, né? Porque eu não posso fazer a leitura literalmente, né, do livro, porque eu seria acusado de transgressor da lei de copyright, né? Então vamos lá. O princípio, a estrutura quaternária da totalidade. Então ele começa aqui, né? O ato da criação, conforme narrado no livro do Gênesis, é aqui apresentado não como um evento histórico literal, mas como um profundo drama simbólico sobre a origem da consciência e a estrutura fundamental da psique. A análise mergulha no primeiro versículo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Destaca-se que os gnósticos antigos, como relata Irineu, já interpretavam esses quatro termos iniciais, Deus, princípio, céu e terra, como a manifestação de uma tétrade divina, né, uma quaternidade divina, uma estrutura quaternária que forma a base de toda a realidade manifesta. Então é interessante, né? Irineu, que era um gnóstico, ele vê, porque a primeira frase, né, lá do Gênesis, no princípio Deus criou o céu e a terra. Então Deus, princípio, céu e terra, uma estrutura quaternária, né? Essa imagem de uma divisão primordial em quatro é um arquétipo universal do processo criativo. Então, olha só, o que ele pegou nessa frase, no princípio Deus criou o céu e a terra, o que ele pegou aí foram os substantivos, ele não pegou o verbo, né? Ele pegou aquilo que tem substância, que é o quê? Deus, princípio, céu e terra. Ele pegou o substantivo. E aí ele fala que essa divisão primordial em quatro é um arquétipo universal do processo criativo, né? Do processo de criação. Ela encontra paralelos
na filosofia pré-socrática com a diferenciação da matéria-prima nos 4 elementos: terra, ar, fogo e água. E na alquimia, onde a quaternidade é a estrutura fundamental da obra, representada pelos 4 elementos ou pelas 4 propriedades: seco, úmido, quente e frio. Não sei se vocês estão acompanhando aí. Qualquer coisa, tá, gente? Vocês fazem uma intervenção, comenta, tá? Isso vai enriquecer nossa conversa, o nosso debate aqui, tá bom? Se alguém tiver dúvida, a gente puder sanar, tá bom? Então, vamos lá, continuando, né? Ele está fazendo um paralelo aqui entre a quaternidade alquímica, né? Terra, ar, fogo e água, e as 4 propriedades, seco, úmido, quente e frio, com esses 4 substantivos ou substâncias, né, que estão explícitas no início do Gênesis da Bíblia, né? A cruz, como símbolo desses 4 elementos, torna-se assim um símbolo da própria criação. Psicologicamente, essa estrutura quaternária emerge em momentos cruciais de virada e de encontros criativos com o inconsciente, como ilustrado pelo exemplo de uma mulher em imaginação ativa que, ao confrontar uma figura sombria e ameaçadora, atalha com o sinal da cruz. Quer dizer, ele produz uma ferida na pessoa com o sinal da cruz, nessa imaginação ativa. O que leva à dissolução do poder da figura e a uma reação de alívio e renovação. Quer dizer, a pessoa nessa imaginação ativa tem a pele talhada com o sinal da cruz e nisso ela se sente aliviada, renovada, né? Só relembrando, gente, imaginação ativa é um processo que nós temos, um método que nós temos na psicologia junguiana, analítica, onde nós encontramos figuras do inconsciente e interagimos com essas figuras, né? Não só, por exemplo, pessoas, podem ser animais, ou às vezes a gente não encontra pessoas ou animais, e a gente simplesmente passa por uma aventura. A gente vai num local na imaginação ativa, a gente deixa a imaginação correr solta, né? A gente vai lá, por exemplo, se eu quiser conversar com algo dentro de mim que está perturbando, né? Eu posso conversar com essa parte que me perturba. Vamos supor, uma preocupação que está me tomando, uma fobia porque eu estou passando. Então, eu posso interagir com o inconsciente a partir, né, de um relacionamento. Eu faço um relacionamento com o inconsciente que não é uma análise, né? Nós podemos, por exemplo, analisar um sonho e descobrir o sentido desse sonho, qual o significado dele. Mas na imaginação ativa, nós fazemos algo diferente, né? Nós encontramos essas figuras e interagimos com ela. Isso envolve um relacionamento, nós nos relacionamos com o inconsciente. Então, é um método muito interessante, né? E a gente sabe que o Jung, o livro vermelho e os livros negros são coletâneas de imaginações ativas que o Jung fez. Toda a obra do Jung surgiu a partir das imaginações ativas dele, né? E de sonhos também. Mas a imaginação ativa teve um papel crucial no Jung. Vamos continuar aqui. Então, o termo hebraico para princípio, Bereshit, ou Bereshit, eu não sei como se pronuncia em hebraico, é explorado em sua vasta riqueza simbólica, né, indo muito além de uma simples marcação temporal. Então, princípio aqui, né, tem uma vasta riqueza simbólica. Ele significa muita coisa. Não é só no início dos tempos, né? Não significa só isso. A tradição cabalística, por exemplo, não o traduz como um marcador temporal, mas como na sabedoria, conectando o ato da criação à doutrina secreta e
a sabedoria divina, Sofia. Olha que interessante, né? Então, a Cabala, ela percebe esse termo Bereshit, né? O significado desse termo, na verdade, princípio, quer dizer sabedoria, Sofia. É como se a sabedoria fosse o início das coisas, né? E é interessante se a gente conectar isso com o início do Evangelho de João, que diz lá, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E nada se fez sem o Verbo, né? E aí vai. E a gente sabe o quanto Cristo é sábio, né? Mas vamos ver. A gente também percebe que, que Cristo, mais tarde a gente vai ver, não sei se o Edinger vai abordar isso, uma diferenciação aí entre Sofia, sabedoria, e Cristo. Mas vamos continuar. Essa conexão é reforçada pelo livro de Provérbios, onde a sabedoria se descreve como a mestre de obras, que estava ao lado de Deus como seu encanto, antes mesmo da origem da terra. Então, isso está em Provérbios. Dando um passo adiante, Provérbios afirma que o temor de Yahvé é o começo da sabedoria, sugerindo que o temor reverencial diante do luminoso é a própria matéria-prima da criação, né? Então, quando se fala, né, ele teme, tal pessoa teme a Deus, esse temor não é o mero medo, é uma reverência respeitosa, né, diante da grandeza daquilo que é Deus, né? É como se é o sentimento do luminoso, né? Daquilo que é sagrado e grandioso na vida. Continuando. Na tradição cristã, essa sabedoria primordial foi assimilada à figura de Cristo, que no Apocalipse é chamado de o princípio da criação de Deus, e no Evangelho de João, de a palavra, ou logos, que existia no princípio. A tradição patrística e rabínica aprofunda essa ideia, mostrando que Bereshit pode significar no princípio, na cabeça e no filho. Essa trindade de significados é refletida no hino da carta aos Colossenses, onde Cristo é descrito como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, a cabeça da igreja e o princípio. Psicologicamente, tudo isso aponta para o papel do si mesmo inato, como o plano fundamental arquetípico sobre o qual a consciência do ego é construída. Então, assim, gente, aqui tá complexo, né? Tudo isso aqui tá um pouco complexo. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Então, ele destrincha, né, o significado deste princípio, dessa palavra princípio, lá no hebraico, que quer dizer o primogênito de toda criatura, a cabeça da igreja, o princípio, a imagem do Deus invisível e tal. Então, assim, tudo isso, ele está dizendo, remete ao si mesmo. O que é o si mesmo? O si mesmo, na psicologia junguiana, gente, é interessante, eu só abrir um parêntese aqui. A psicologia junguiana é um tipo de psicologia que é empírica. Se a gente for estudar a psicologia junguiana apenas na cabeça, a gente procurar entender apenas intelectualmente, pelo pensamento, a psicologia junguiana, nós não vamos conseguir entender. Por isso que alguns consideram a psicologia junguiana muito complexa. Ah, eu não dou conta, eu não consigo, por quê? Porque não tem o lado prático, empírico. A pessoa não foi para a análise de sonhos, não analisou nenhum sonho, ela não fez imaginação ativa. Então aí fica difícil.
Porque aquilo que o Jung fez é como se ele chegasse numa floresta, vamos supor que ele fosse um ET e chegasse num outro planeta, numa floresta de um outro planeta. E ali ele visse vários animais, tal, e aí ele começasse a nomear aqueles animais, né? Então, esse aqui eu vou chamar de, pegando nomes aqui da Terra, né? Leão. O outro é um cervo, e assim por diante. Foi isso que o Jung fez na nossa psique, né? Ele nomeou as figuras, né? Então ele viu que aquela determinada figura aparecia em vários sonhos das pessoas. Então ele pegou os sonhos, né? Viu vários sonhos das pessoas e classificou aquelas figuras. Então essas figuras, por exemplo, aqui, que sempre aparece nos sonhos, uma figura que a pessoa não gosta, que é desagradável, que às vezes as pessoas socialmente rejeitam, ele chamou essa figura de sombra. E aí uma outra figura, geralmente aquela mulher no sonho de um homem, né, que aparece de determinada maneira, com certas atitudes, aí ele chamou de ânima, e assim por diante, né? Então, se a gente não tiver essa noção de que ele tirou, como é que eu vou dizer, essas palavras da psique, estudando a psique, né, que é uma vivência, uma experiência, então a pessoa não vai entender mesmo. E o si mesmo é o quê? É aquilo que o Jung vivenciou como um centro organizador da personalidade. Aquilo que é como se fosse o Deus interno que nós temos, né? Ou a centelha divina que nós temos interiormente. E essa centelha divina, ela organiza a personalidade. E ela tem um papel. Ela aparece nos sonhos, ela aparece na imaginação ativa, né? E se não for por ela, né, as pessoas poderiam entrar numa depressão e não se recuperar mais, né? Então seria muito difícil. Então, quando ele fala si mesmo, ele está se referindo a essa centelha divina, né, que nós temos dentro de nós mesmos. E aqui ele está falando, né, psicologicamente, tudo isso aponta para o papel do si mesmo inato. Inato por quê? Porque nós nascemos com ele, como o plano fundamental, arquetípico sobre o qual a consciência do ego é construída. O eu, o nosso ego, o nosso eu, é um reflexo do si mesmo. É como se o si mesmo fosse a base dele. O ego é como se fosse o si mesmo, a gente vendo o si mesmo, mas no plano pessoal. E o si mesmo é como se fosse o ego, mas nós olhando para ele do ponto de vista impessoal ou coletivo, né? Um é o reflexo do outro, só que o si mesmo é grandioso. Ele é a totalidade. Charles, Oi? Charles, uma pergunta pequenininha, coisa rápida. Entre o empírico e o epistêmico em Jung, o empírico é a experiência propriamente dita. E a questão epistêmica nele? Seria a mesma coisa? Empírico e epistêmico? Então, o Jung não considera a psicologia dele uma teoria. Uhum. Ele considera a psicologia dele, como é que eu vou dizer, uma exploração da alma, entendeu? Então, eu diria que essa questão da epistemologia vai cair mais nos junguianos. O Jung ele não se preocupa muito com a epistemologia, a gente nem ouve ele tocar muito nisso, entendeu? Né? Mas os pós-junguianos é que vão prestar mais atenção, começar a fazer uma teoria a respeito, né? Mas eu acho interessante o Jung ter deixado, é como se o Jung tivesse feito um mapa da alma. Tanto que a gente tem o livro do, como que ele se chama? Que se chama O Mapa da Alma, né? Esqueci o nome do junguiano lá. Então o Jung ele fez um mapa da alma, ele cartografou a psique, né? É muito interessante isso,
Então, por isso que as pessoas, às vezes, não conseguem entender o Jung, porque elas não têm o lado prático daquilo. Na verdade, o Jung não usa conceitos, ele usa nomes. Quando a gente vê essas figuras, ânima, ânimos, si mesmo, ego, sombra, o velho sábio, a grande mãe, o pai terrível, todos esses termos, né? Eles são nomes, não são conceitos. São nomes daquilo que se encontra na psique, né? Entendeu? Então, mas vamos lá. O caos primordial, o inconsciente como potencial puro. O estado que precede a criação, a terra vazia e disforme, Tohu Aborru, e o abismo coberto por trevas, é a imagem arquetípica da prima matéria, da matéria primordial. Aqui ele está falando, ele está comparando a Bíblia com a alquimia, com termos da alquimia, né? Porque a prima matéria é a matéria primeira, é a matéria primordial, quer dizer, é o caos, né? Então, olha só, quando na Bíblia fala, né? A terra era vazia e disforme, e o abismo cobria as trevas, né? Ou era coberto pelas trevas. Então, ele está se referindo a esse caos inicial, né? Psicologicamente, isso representa o inconsciente em seu estado de pura potencialidade. Um caos indiferenciado que contém a totalidade de tudo o que ainda não se manifestou. O equivalente desse caos aqui, dessa potencialidade, é a criança. É como a mente de uma criança. Imagine como deve ser a mente de uma criança, né? No princípio, né? O que a criança tem ali, né? São trevas, praticamente não tem alguma coisa assim que ilumine, que fale isso é meu e sou eu, né? Não tem nada. Ela pode até ter lembranças, mas são lembranças que são como ilhas num vazio, né? Tem uma ilha ali, outra ilha aqui, e não interliga, essas ilhas não interligam, não há nada para interligar tudo isso, né? Então, o abismo, Terron, possui uma forte conexão simbólica com Tiamat, o monstro-mãe primordial da mitologia babilônica, cujo corpo é dividido pelo herói deus Marduk para formar o céu e a terra. Então, aqui, ele está fazendo uma amplificação, ele está comparando o que está na Bíblia com uma mitologia, no caso, a babilônica, né? E aqui ele narra que Tiamat era a deusa mãe, cujo corpo foi dividido por Marduk. E a partir desse monstro mãe, foi formado o céu e a terra. E olha só, houve uma divisão, né? Tiamat simboliza o caos materno, que precisa ser diferenciado pelo encontro com o espírito masculino para que o cosmos possa nascer. É interessante que essa divisão remete, por exemplo, à espada, à faca, que são instrumentos de divisão. É como se fosse uma análise. Quando a gente analisa, é para a gente tomar consciência. Então é como se nesse caos, nessas trevas iniciais, surgisse uma luz, né? A luz da consciência. Na tradição patrística, o abismo, abissos, é associado ao mar, ao mundo entregue ao mal, à sede do inferno e à morada de demônios, como o Leviatã, que é sinônimo do diabo. É sobre essa escuridão primordial que o Espírito de Deus pairava, como um vento poderoso que fecunda a substância indiferenciada para dar à luz a criação, separando os opostos, luz e trevas, águas superiores e inferiores. Então, olha só, gente, como uma mitologia, né, pode esclarecer a outra, né? Então, assim, a gente tem todo esse caos, aí ele é separado,
E é através da separação que vem a consciência. Porque quando nós tomamos consciência de uma coisa, nós vemos que aquilo, né, é diferente, é o outro, não somos nós. E nasce uma luz, né, uma compreensão. Ah, é isso. Né? Nós estamos vendo determinada coisa e nós percebemos, né? É isso que está aí, que se encontra aqui, né? Então, esse encontro criativo é o fundamento de todo novo incremento de consciência. E a imagem de uma frágil luz sendo protegida em meio à escuridão e à tempestade. É um tema recorrente na experiência psicológica moderna, surgindo em sonhos em momentos cruciais de desenvolvimento. Então, mesmo recentemente, teve uma paciente, né, em que ela trouxe um sonho em que ela segurava uma vela. E eu até falei para ela dessa analogia, né, dessa vela, assim, com a que o Jung teve em um sonho, né? Então é interessante, ela passava justamente por isso, né? Então é uma coisa assim muito interessante, que a gente vê refletida em sonhos até de pessoas, né, mesmo. Agora, vamos lá. A criação do homem, a queda e o despertar do ego. A criação do homem, Adão, é descrita de duas maneiras que se complementam. Formado da argila do solo, Adamá, ele simboliza uma coagulácio, a união da matéria com o sopro divino, um aterramento do espírito na realidade concreta. Quando ele fala aqui de coagulácio, gente, né, essa palavra significa coagulação, né, é uma palavra latina, coagulácio. E a gente pronuncia, no lugar do T, como se o T fosse um C. Né? Então, a coagulácia é um processo onde aquilo que é sutil se torna bem material, bem concreto. Né? Então, isso é a coagulácia. Então, olha só, formado da argila do solo, Adão, né, simboliza uma coagulácio, uma concretização, uma corporificação, uma união da matéria com o sopro divino. E é isso que ocorre, porque Deus sopra sobre as narinas daquele boneco feito de barro, e ali ele se torna uma alma vivente. Um aterramento do espírito na realidade concreta. Né? Então, é como se o espírito aterrasse. Né? Aterrasse ali. Adão é a imagem do antropos, o homem original e íntegro, um símbolo do si mesmo. Sua natureza andrógina primordial, da qual Eva é separada, aponta para essa totalidade original. Então, o que ele está falando aqui? Como Eva é tirada de Adão, então esse Adão inicial é como se ele fosse um andrógeno. É como se ele tivesse a natureza masculina e feminina ao mesmo tempo. E depois essa natureza feminina é separada dele, que é Eva, né? Então, essa natureza andrógena primordial, da qual Eva é separada, aponta para essa totalidade original. Então, por isso que ele diz que esse Adão original é como se ele fosse o si mesmo, porque o si mesmo é também a totalidade da psique. Ele como é que eu vou dizer assim? O consciente e o inconsciente. Ele é a totalidade de tudo, né? Então, também encontramos no Adão Kadmon da Cabala e no homem esférico de Platão. Então, lá no mito de Platão, Platão diz que no início haviam seres circulares, né? E esses seres depois foram separados. E aí daí que vem esse mito da alma gêmea, né? Como se a gente tivesse que encontrar a nossa metade. É como se
no princípio, nós tivéssemos sido separados. No entanto, ele também é o velho Adão, a natureza corrompida que precisa ser superada pelo segundo Adão, que seria Cristo. A queda, longe de ser apenas um desastre, é interpretada como o momento decisivo e ambíguo do nascimento da consciência do ego. Comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza a emancipação da consciência do ego, um ato que Jung descreve como tendo uma natureza luciferina, quer dizer, que lança luz, né? Por quê, gente? Ora, vamos supor, se eu conheço só as trevas, se eu nunca vi a luz, então, para mim, é como se eu não tivesse consciência de nada, né? Mas vamos supor que aí eu vejo uma luz. Ora, é a primeira vez que eu vou estar distinguindo as trevas da luz. Eu vou estar distinguindo, né, estes dois opostos. Por isso que se fala, o mínimo que nós precisamos para tomar consciência de alguma coisa é de dois aspectos, né? Então, alguma coisa e o oposto dela. Então, nós precisamos de, no mínimo, duas coisas. É por isso que o número 2, quando ele surge nos sonhos, quando surge uma duplicidade, dois garotos, dois animais, dois disso, dois daquilo, duas coisas, dois objetos, isso geralmente quer dizer que o sonhador está para tomar consciência de alguma coisa, né? Porque o número 2 significa essa dualidade, né? Em que nós tomamos consciência. A consciência vem da dualidade, porque no inconsciente não existe dualidade, existe unidade, né? Então, olha só, e comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, olha só a dualidade aí, né? E ela é uma árvore do conhecimento, né? Não fala árvore do bem e do mal, fala árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, é a partir daí, quando o homem come do fruto dessa árvore, é que ocorre a emancipação da consciência do ego. O ego se liberta do inconsciente, né? Então ele começa a distinguir e a separar as coisas, a diferenciar uma coisa da outra, né? É um momento em que a psique se divide e o ego emerge através da percepção dos opostos. As tradições gnósticas radicalizam essa visão, retratando a serpente como uma instrutora sábia e Yahvé como um demiurgo ciumento que desejava manter a humanidade na ignorância. Então, os gnósticos, eles modificam, né, essa parte mitológica, né? Eu considero essa parte da Bíblia como mais mitológica, né? Como uma lenda. Mas é uma lenda verdadeira, que ocorre todos os dias na nossa vida, nas vidas do ser humano, né? E a verdade desse jardim do Éden, né? É uma verdade que ocorre todos os dias, e ocorre na nossa psique, e vive ocorrendo, né? Repete-se. Um texto de Nag Hammadi, que é Nag Hammadi, né, gente? São textos gnósticos que foram encontrados, né, em certo local perto do Mar Morto. Descreve vividamente como, após comer o fruto, a luz do conhecimento brilhou para Adão e Eva, e eles, ao perceberem sua nudez, ficaram enamorados um do outro, mas sentiram repulsa por seus criadores de formas bestiais. A expulsão do paraíso, nesse contexto, é vista como o verdadeiro nascimento para a existência terrestre, um ato de coagulácio que aterra a consciência na realidade concreta do mundo. Então, olha só, eles são expulsos do paraíso. Então, é como se o paraíso, ou no paraíso, eles vivessem algo muito sutil.
Mas no momento em que eles tomam a consciência, né, eles vão, é como se o corpo deles se adensasse. Então aí não tem mais jeito. Eles vão morrer, né? Como se eles se materializassem, né, no mundo da matéria, né? Então olha que interessante, né? Continuando, sim? Pode falar. Não, é que eu fiquei pensando. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bom? É que eu fiquei pensando que nessa fase da história é aí que entra a morte, né? Porque até então não haveria morte, né? A gente não morreria, né? Sim, E com esse abrir dos olhos, né, a morte veio, né? Para que a sim, gente pudesse passar por ela, né? É isso mesmo? Eu entendi. sim. Mas olha só, Hum, quando nós estamos no inconsciente, por exemplo, você lembra da sua infância, como era na sua infância? Você lembra que o tempo parecia não correr, parecia que era uma eternidade? Você lembra isso. disso? Uhum. Então, A gente está exatamente doido para ficar grande, né? isso. Isso vem, por que que é assim, né? Porque a criança é inconsciente, né? Quanto mais inconscientes nós somos, quanto mais dentro do inconsciente nós nos encontramos, mais vem esse senso de eternidade. É como se a morte não existisse, entendeu? Uhum. Por quê? Porque a criança, ela não conhece tudo do mundo. Para ela, tudo é novidade. Então, a criança, ela é muito presente. Ela é arraigada no presente. Ela não vive no futuro nem no passado, né? Mas no presente. Então, é como se ela vivesse nessa eternidade. E, ao mesmo tempo, ela está inconsciente de muita coisa. Mas quando a pessoa fica adulta, ela já tem conhecimento de muita coisa. Ela já tem responsabilidade, ela já sabe como trabalhar, que tem que trabalhar e não sei o quê. Quer dizer, aí vem essa consciência da morte também, entendeu? Uhum. Então, para mim, né, assim, simbolicamente, psicologicamente, essa questão da morte vem em termos emocionais mesmo, entendeu? Né? É como se o ser humano, com a consciência que ele ganha, ele adquirisse esse senso de morte. Ah, eu sou um ser mortal. A criança não tem essa consciência, entendeu? Uhum. E a expulsão do paraíso, né, reflete também uma expulsão que vai ocorrer lá atrás, embora eu acho que ainda não seja essa. Mas quando ela é expulsa, por exemplo, a casa dos pais, não é uma expulsão, né? Mas quando ela fica adulta, é como se ela se expulsasse. É como se essa responsabilidade, o ser adulto, implicasse essa expulsão, né? Entendeu? Nossa, você me trouxe uma imagem tipo do parto, sabe? Sim, Quando a gente é expulsado do útero, né? sim. Nós temos várias expulsões, né? Gente, O que você quer falar aí, Denise? Sim, Isso. É que quando você começa a relatar essa questão da morte, ela está muito relacionada a perdas, né? Por sim, exemplo, a criança, conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, ela vai tendo noção de que as coisas não existem em torno dela, né? Ou que sim, ela não é as coisas que estão em torno dela. Então, essa questão da perda necessária, e começa com o rosto da mãe, e começa com o relacionamento e o distanciamento, é como a Conceição está falando, isso remete muito à questão da primeira infância. Mas a questão da ilusão, a distinção entre o ego e o inconsciente, é a questão daquilo que é ilusório, daquilo que parece atemporal. Eu não sei se eu estou chamando de o tempo de ilusório. Eu acho que é. Também nunca me liguei muito. Eu acho que eu não amadureci, então, até hoje. Porque essa sensação de eternidade, disso que não passou, eu já tive há algum tempo atrás. Mas cada vez que eu vou envelhecendo, chegando na minha idade, já estou com 65 anos, então isso está se perdendo em mim. Eu não estou com essa concepção, né? É bom, é só uma característica, mas o bacana
É essa sensação de perder, ou de ter perdas, e perdas que são necessárias, né, para o próprio amadurecimento, não? Sim. Quando nós tomamos consciência, nós perdemos o estado anterior. Você não se torna mais a mesma pessoa, você se perde e você se ganha ao mesmo tempo, né? Você se torna uma outra pessoa, mas aquilo que você era, você já não é mais, morreu, né? Você perde a si mesmo, né? E aí vai perdendo. É interessante, eu lembrei aqui de uma coisa. Uma vez eu estava dando uma palestra e eu estava falando sobre sonhos. E a gente estava falando justamente da morte nos sonhos. E aí eu falei que quando a gente sonha que a gente morre no sonho, isso significa uma grande transformação, né? Que você está deixando de ser quem era para se tornar algo novo. Ou se você sonha que alguém morre, isso significa que uma parte sua está morrendo para nascer outra, né? E aí eu falei isso, ela falou, eu não sei por quê, né? E aí ela relatou que quando ela era criança, ela chorava muito depois da irmã ter nascido. E nessa época, ela sonhava muito que os pais morriam. E ela acordava chorando e tal, aquele negócio todo, né? E aí eu falei para ela, e ela começou uma risada depois que eu falei isso, né? Eu falei para ela assim, olha, isso aí provavelmente está simbolizando que você percebeu que seus pais não seriam mais como antes, né? Que eles morreriam com o nascimento da sua irmã, né? Então eles não seriam mais aqueles seus pais como era antigamente, quando era você sozinha, né? Então é como se eles realmente tivessem morrido. Nossa, na hora que eu falei isso para ela deu gargalhada assim que ela, nossa, fez todo sentido, não sei o quê, aquela emoção, né, brotou nela. É interessante isso, né? Assim, unindo isso que você falou, né? Mas é isso, né? Nós somos marcados por perdas, né? E cada perda é um avanço de consciência ao mesmo tempo, né? Vamos lá. Dilúvio e Babel, crises de inflação e diferenciação. Os eventos subsequentes continuam a mapear a complexa jornada do desenvolvimento da consciência. O dilúvio é apresentado como uma consequência de um estado de inflação psíquica, simbolizado pela união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, né? Então é como se esse estado de inflação tivesse que ser diluído, né, por meio do dilúvio. Esse contato direto e inconsciente com o mundo arquetípico contamina o ego, que perde sua medida humana e se torna gigante, nefilim. Então, na Bíblia tem esse relato, né, que os filhos de Deus se unem às filhas dos homens. E a gente nota, quando um ser humano, quando a pessoa, ela entra em contato com o arquétipo, o poder de atração do arquétipo é muito grande. E a pessoa tende a se identificar com ele, principalmente se a pessoa não tiver uma autoestima muito bem firmada. Se ela tiver uma falta, uma baixa autoestima, né, a tendência dela vai ser se identificar com o arquétipo. Por quê? Porque com o arquétipo ela se torna grande, se torna gigante, né? Então é isso que ocorreu nessa época. A inundação que se segue representa a reação do inconsciente, uma ameaça de dissolução psicótica que visa purgar essa inflação. Noé é a imagem da integridade residual do ego, aquele que mantém uma conexão com si mesmo, com Deus, né? E por isso sobrevive. É nesse momento de crise existencial que Yahvé estabelece sua aliança, prometendo que não haverá outro dilúvio. Olha que interessante, como ele apresenta, né, essa passagem, né, da Bíblia. É como se o homem houvesse se identificado,
né, com algo grandioso dentro de si, houvesse inflacionado. A gente sabe, gente, na psicologia, que, por exemplo, a pessoa que incorre, que a luxúria, né, ela adere à luxúria e tudo mais, ela está se identificando com os desejos dela. Isso também é uma inflação. E a gente vê que ocorria esse tipo de coisa, né, naqueles tempos lá, tudo. Então a gente vê que o ser humano ele estava realmente inflado. Então esse estado de coisas não é benéfico para a psique, né? Então é preciso ocorrer. Então, um ego, uma imagem egóica ali, que representada por Noé, conservou a conexão com o centro, né, da psique. E aí ele sobreviveu. É nesse momento de crise existencial que estabelece a aliança. A aliança, selada pelo arco-íris, simboliza o estabelecimento de um vínculo consciente entre o ego e o si mesmo. O arco-íris, com suas omnis colores, com todas as suas cores, representa a experiência fugaz da totalidade que emerge após o confronto com o caos, né? Porque realmente essa imagem do dilúvio é um caos, né? É de um caos. Imagina todo aquele mundo ordenado, né? Estruturado e tudo mais. De repente tudo é inundado, né? Isso aí nos sonhos, gente, inundações, o apocalipse, costuma representar um grande sofrimento para a pessoa, porque é sinal de uma grande transformação interna, né? Tanto que a gente vê, e ele fala aqui sobre psicose, né? Que o dilúvio costuma simbolizar uma psicose. Por quê? Porque nos sonhos, se ocorre uma psicose ou um apocalipse, se a Terra é destruída nos sonhos, isso pode indicar, conforme a pessoa, a entrada dela na psicose. É como se isso indicasse o surto da pessoa, né? Mas, dependendo da pessoa, não indica isso, mas uma transformação que é muito sofrida, né? É uma mudança enorme e ocorre um sofrimento muito grande na pessoa. A Torre de Babel representa outra forma de inflação, um ímpeto prematuro de sublimácio. Sublimácio, sublimação, né? Quer dizer, você se tornar algo muito sutil, elevado, no qual o ego busca arrogantemente alcançar o céu por seus próprios meios. A reação de Yahvé, que confunde as línguas, é paradoxal. Embora apresentada como uma punição, a confusão das línguas é, do ponto de vista psicológico, um evento positivo e necessário para o desenvolvimento. Ela força a quebra de um estado de participation mystic, né, de participação mística, uma unidade primitiva e inconsciente, e dá início ao processo de diferenciação, que é a base para o surgimento de consciências individuais distintas. Então, aquilo que ocorre na Torre de Babel, né, cada um adquire uma língua diferente e pronto, aí se espalha. Quer dizer, os indivíduos ali se tornam diferentes um do outro. Antes era um grupamento só, algo bem coletivo. Depois eles se tornam algo mais individual, né? Eles se diferenciam entre si. A história de Babel tem seu antídoto no Pentecostes, onde a descida do Espírito restaura a unidade e a comunicação, mas desta vez de forma consciente, simbolizando a religação do ego, já diferenciado, com o si mesmo transpessoal. Bem, então aqui nós terminamos. Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa aí, gente? Muito interessante, né, tudo isso. Ô, Charles, só um comentário. Boa noite a todos. Uhum. Sobre Babel. Nimrod, ele é até elogiado, né? Apresentando como um grande caçador diante de Deus. Nimrod é o que apresenta o projeto para a construção da Torre de Babel, né? Isso.
essa situação de Nimrod querer centralizar tudo para ele, chamando Deus para ele, o que você acha disso? Você acha que é a centralização do divino em um homem? Sim, é uma inflação também, né? Porque ele se apropria do poder também, né? Uhum. É como se ele fizesse aquilo em nome de Deus, mas pelo jeito não era. Ele estava se colocando no lugar, né? Não, na parte ele afronta, né? Ele quer ser igual a Deus, ele quer chegar ao patamar de Deus, né? No caso, ele Isso. mesmo fala na passagem. Então, há um contraponto entre ele e Deus. Isso. Mas é interessante. Será que ele, em algum momento, ele se sente rejeitado? Ele não aceita? Não aceita? Ele não aceita, ele, tipo assim, ele acha que ele tem que ser o representante de Deus na Terra, e como ele não foi escolhido, como ele não é, ele se revolta e constrói Babel. Pode ser. E ali você vê que ele constrói algo, a Torre de Babel, né? Simboliza algo daquele grupo, daquele grande grupo da humanidade ali, né? Então é uma grande unidade, assim, para chegar nos céus. É como se ele fosse o próprio Satanás, né? Porque a gente vê que no mito lá de Satanás, ele ocorre a queda dele. Por quê? Porque ele quer se igualar a Deus. E a tentação que ocorre ali para Eva, para Adão, né? É justamente que eles se tornarão como Deus, se eles provarem do fruto. E isso a gente vê que envolve um nascimento da consciência, um avanço da consciência, né? Nesses dois lugares aí. E é o que ocorre na Torre de Babel. Ele quer essa coisa, né? Ele quer ser como Deus e tal, mas aí aquilo é dissolvido e o ser humano avança na consciência, mas não daquela forma que estavam querendo, né? Ele se identificar com Deus, né? Eu creio que é uma tentativa dele de retomar o mundo antediluviano. Então, uma tentativa dele retomar o mundo antediluviano. Sim, sim. Pode É ser. interessante, é interessante observar quando Deus traz ele como um grande caçador na Terra, isso é tecnológico. Isso é um homem com poder acima da média para aquela época. Seria Sim. um homem com total poder, um grande caçador, um grande perseguidor, se superando a tudo. Quer dizer, é uma pessoa bem criativa, né? Ele é Isso. criativo. E o problema do criador, daquela pessoa que é criativa, é ela se identificar com o criador, é ela achar que ela está criando. Mas não é, porque a criação, a criatividade vem do inconsciente, então não vem do ego, né? Mas se o ego acha que é ele que está criando, aí pronto, ele se infla e isso é um problema, né? Então você falando aí de Nimrod é interessante. E a relação de Deus para com Nimrod, se você perceber, é engraçada, porque Deus vai tratar esse ego inflado como uma brincadeira. Ele vai brincar com Nimrod. Ele não vai amaldiçoar, não, ele vai brincar. Então, quando ele fala com os anjos, com quem está com eles, eia, desçamos para ver o que está acontecendo na Terra, e ali vamos brincar, vamos impor línguas assim diferentes para ver como que ele sai. Então, eu vejo mais como uma brincadeira de Deus, mas não assim do modo que ele levou para o lado pessoal, né? Não, Mas não é pejorativo, né? isso, brincando. Uhum. Entendi. É interessante. Eu até quero ler essa parte aí, reler, né, para assimilar melhor aqui. Bem, gente, então fechamos aqui o segundo capítulo. Eu recomendo a vocês dar uma leitura, né, mesmo aí nesse capítulo, porque ele traz muita coisa interessante. Sim, Conceição? Não, é que eu pensei, quando vocês falaram, e quando eu leio, me dá a sensação de que é mesmo Satanás possuído. Ele possuído por Satanás, sabe? Uhum. Para afrontar, né? Para afrontar a construção, né? Sim.
do que Deus trouxe, né? Então, assim como ele foi tentado no deserto, sempre há tentação, porque os dois existem, né? Né? Os dois existem, tanto Deus quanto o diabo. Então, eu pensava que era, então não é. Então, eu Foi diria, só uma construção minha. que o diabo simboliza o próprio processo de inflação, entendeu? Uhum, Então, assim, quando você se infla, é como se você tivesse possuído pelo diabo. isso, é sobre isso, O diabo e o ego tem muito a ver, é né? sobre isso. O seu Aham, ego, porque olha só, porque no momento em que você se esvazia, você se torna um vaso vazio, aí uhum, Deus entra, isso. né? Aí vem a humildade, né? Aí vem a humildade, né? Vem tudo. Vem a Agora, se você reverência. se enche, se você é uma xícara cheia, como é que Deus vai entrar, né? Mas se você é Uhum, cheio, você só pode ser cheio daquilo que enche o ego, que é justamente, né, o diabo. o diabo, isso, né? Que ele foi banido do céu. E quer ser maior, né? É isso, e quer ser maior. E ele Então, é ele remete tentador, muito ao né? ego. Oi? E ele é tentador, né? Sim. Ele remete muito ao ego. E o ego é assim. O ego é tentado a ser maior, a ser o diferente, a competir, né? Sempre. É sempre. Nossa, gostei. Isso mesmo. Então tá, gente. Vamos lá. Obrigado aí pela audiência, obrigado pela participação. Nossa, o pessoal participou mesmo. Muito obrigado. Valeu aí. Só Sim. uma questão sobre Nimrod que é interessante. Aham. Ele é casado com Semíramis e pai de Tamuz. Então, aí você tem uma trindade deslocada da proposta do Velho Testamento em Deus. É uma trindade ali meio que tomada pelo ego para se formar deuses na Terra. Então, você vê que aquela ideia antediluviana ela ainda continua presente no homem. Ela continua presente ainda em Nimrod. Nimrod, quando eles morrem, a parte da Mesopotâmia ali que eles vivem ali, é ali que vai sair Abraão. Eles têm essa ideia de deuses, então ele morre como um deus. Nimrod, Semíramis e Tamuz. Então isso é interessante, porque traz esse arquétipo do homem divino, do homem querer ser Deus, o homem querer ter esse poder divino na Terra. É o O mau paradigma lugar da inflação, né? É da o inflação. padrão da inflação, né? Uhum. Tá bom então, gente. Agradeço Excelente. aí, então. Deixa eu parar aqui a gravação.